Mais uma vez, né, a alegria de ter aqui com a gente, dentro do nosso Academy aqui, um dos meus mentores, dentro desse vídeo maravilhoso que estávamos lá em 2018, já aprendendo com você. A gente ouve você falar sobre frutos, né? Eu sempre digo isso assim, acho que o resultado da minha vida, de quem eu me tornei, eu sempre falo, eu sou fruto das pessoas que eu convivo, eu sou fruto das pessoas que eu escuto, que eu aprendo, que eu ouço, que eu tô junto. Então eu posso dizer que eu sou um fruto muito bom, graças a Deus, sem falsa modéstia, porque eu me rodeio de pessoas boas. Esse cara que está aqui, gente, tem transformado a minha vida nos últimos 10 anos, tem me ensinado muito nos últimos 10 anos, e sem sombra de dúvida, sem sombra nenhuma de dúvidas, pode ter certeza disso. O que eu pude, nesse período inteiro, trazer de construção, né, e fazer aqui esse negócio chamado My Club acontecer, deve muito ao que eu aprendi com esse cara que, para mim, é meu mentor. Eu tô com ele há 10 anos, agora já vim para 11 anos. Eu sempre falo assim para ele: você é tão incrível, você é tão incrível, e você tem tanto conteúdo, tanta qualidade, que nesses últimos 11 anos eu tô com você sempre e eu nunca aprendi nada igual, você nunca repetiu nada. Toda vez que eu estou junto com você, eu consigo aprender algo novo, ter algo novo. E isso faz de mim, com certeza, uma pessoa cada vez melhor. Então, meu irmão, eu estou muito honrado, honrado demais em ter você aqui com a gente e poder dividir um pouco do que eu sempre escuto aqui com mais pessoas aqui e poder ter você junto conosco. Com vocês, um dos meus mentores, né, aquele que mais entende a nossa autoridade brasileira em vendas diretas, em marketing de rede, um dos pouquíssimos no mundo e com certeza o único a falar no Brasil em solo empreender, o solo empreendedor, Edinaldo Bispo, que honra! Simbora, 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 gratidão. Que honra, Ah, meu irmão. Cláudio, não é meu irmão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque no fundo, todas as respostas para a gente empreender, seja no multinível, seja se você tem uma franquia, seja se você tem uma indústria, a grande resposta vai estar sempre dentro de você, e vocês vão entender isso. O resto a gente resolve. Recurso de habilidade a gente resolve. O grande desafio e a grande alavanca, eu me lembro, se não me engano, foi Hipócrates que disse uma vez, me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo o mundo. E dentro desse contexto, né, a gente precisa entender que as habilidades, né, elas são é a alavanca, mas o ponto de apoio é a gente que está ali, é essa parte comportamental, né, que é um grande desafio. Mas, enfim, e por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que eu encontro o Cláudio, eu saio melhor do que quando eu cheguei na frente dele. Todas as vezes. Todas as vezes que eu chego diante dele, eu saio melhor do que antes de eu estar na frente dele. E isso, claro, tem um efeito psicológico, eu que tenho estudado bastante a respeito da parte comportamental, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso significa que o Cláudio, né, além de ter todas as habilidades que ele tem, né, em relação à construção do negócio, a consultoria, venda direta, marketing, toda uma visão holística da indústria, né, ele tem o DNA que é mais valorizado no momento e cada vez mais vai ficar, e a gente vai falar sobre isso hoje também, que é a empatia, que é a humanização, que é, sabe, literalmente conseguir entregar relevância. Relevância. E esse é um assunto muito importante que a gente vai conversar aqui hoje, porque 80% dos nossos resultados, de certa forma, aqui uma analogia com a lei de Pareto, 80% dos nossos resultados não estão naquilo que a gente faz, mas sim naquilo que a gente pensa. Por isso que quando a gente adoece, desafio, saúde mental e tudo mais, a gente se lasca todo. Porque a gente é esse grande, é o ponto de apoio. Então, gratidão, irmão. Gratidão mesmo por você conseguir reunir essas habilidades que cada vez mais são tão raras, né? E raridade tem preço. Raridade tem valor. Melhor dizendo, raridade não se compara. Quando você olha, já tentaram comparar alguns jogadores de futebol? Por que eles têm tanto valor se comparado com outros? Por que alguns artistas, alguns escritores, alguns cantores
Porque aquilo que é raro, assim como um metal precioso, como uma pedra preciosa, claro que tem alta precificação. Tu é raro, irmão. Obrigado, Tu irmão. é, Obrigado. Obrigado. É recíproco. tu é Fico raro, feliz. irmão. Você é raro. E eu vim para aqui hoje, assim, totalmente, como se diz, desengessado. Eu queria, e é tão especial para mim estar com vocês aqui hoje, é muito especial para mim estar com vocês aqui hoje, né, que eu vim desengessado. Eu não venho dentro de caixa, eu venho sem caixa, melhor dizendo. Né? O Claudio sabe que a gente conversa muito sobre esse conceito de pensar sem caixa. Pensar fora da caixa, todo mundo já é uma evolução, porque é inovação. Mas pensar sem caixa significa a gente olhar, que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, porque nunca foi tão. Olha o que eu vou te dizer. Nunca foi tão possível ser gênio. Vou te provar isso hoje. Eu vou te provar isso hoje. Nunca foi tão possível ser especialista. Nunca foi tão possível aprender. Nunca foi tão possível você se valorizar. E eu falei recentemente sobre isso. Eu estava numa tutoria falando sobre comunicação. E aí eu peguei uns conteúdos do Warren Buffett. E aquilo, para mim, foi uma outra virada de chave. Eu estava falando sobre comunicação, aquela coisa toda, não adianta, porque hoje não se trata mais do QI, do coeficiente intelectual. Né? Hoje, o coeficiente de valorização, de diferenciação, quando se fala principalmente em relação a cada um de nós, que é os 20%, perdão, que é os 80%, é o coeficiente social. As nossas habilidades de a gente poder se relacionar com as pessoas, mas também evoluiu isso, e não é qualquer tipo de relacionamento, é um relacionamento empático. É quando você se coloca no lugar do outro para sentir o que ele sente, buscar calçar o sapato dele e sentir. E aí, irmão, não tem venda que não feche. Não tem venda que não feche. Não tem negócio que não se concretize, não tem patrocínio que não se realize. Porque, no mínimo, tu sai de uma relação como essa com perspectivas concretas e uma avaliação, uma visão do interlocutor de que, puxa vida, esse cara é diferente. Puxa vida, essa menina, essa mulher, essa pessoa é legal. Vale a pena ter por perto relevância. Gratidão, Cláudio. Estou desarmado, estou desencaixado, sabe? Estou à sua disposição. Só termino quando vocês mandarem. Estou aberto a todas as perguntas. Quero falar de tudo que for necessário e importante para que a gente possa aumentar não somente o nosso coeficiente social, o nosso coeficiente de empreender e um aspecto que eu agora estou bastante focado, que é nosso valor pessoal e profissional, juntando os dois PPs. Esse nosso valor pessoal e profissional é a forma como, de certa forma, você vai ser reconhecido, remunerado, recompensado, valorizado lá fora. E todas as habilidades necessárias para que, no mínimo, você tenha um valor de 50%, que você construa essa sua raridade, nunca foi tão possível. Repito, no mínimo. E aí, seguindo, né, aquela conversa do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, quando perguntaram para ele onde investir. E foi uma conversa muito legal, eu tenho um vídeo. Foi uma conversa muito legal, onde ele estava dentro de um carro, ele estava transitando, saindo de uma palestra, e tinha um repórter com ele, entrevistando ele, e perguntou, escuta, mas olha só, Warren, você que é um cara especializado na área de investimentos, aquela coisa toda, me fala para mim. E no meu caso, o repórter conversando, no meu caso, né, eu que quero crescer e tudo mais, me desenvolver, onde você acha que eu devo investir? Ele respondeu, em você mesmo. Em você mesmo. E ele continuou. Se você investir em você, no mínimo, eu garanto que você vai ter aí uma valorização de no mínimo 50%. Vamos, então, investir na gente mesmo e nos valorizar. Claudião, contigo, manda ver, me diz aí, me direciona, porque eu quero entregar tudo, meu irmão. Eu quero entregar tudo. Claro, são 27 anos, 26 anos de mercado, 56 anos de vida. Eu só não quero entregar onde eu errei. Mas a forma de entregar vai ser para corrigir, para que você não possa cometer os mesmos erros que eu cometi. Inclusive, isso é uma questão dentro do multinível muito interessante. Por que é interessante? Porque a gente vê no mercado brasileiro uma coisa bem assim, do tipo, Edinaldo, entrar numa empresa com a Cristina vai ter mais resultado.
Ah, o fulano. Por quê? E o mercado nos olha assim, mas o que diferencia uma pessoa que tem experiência de 10, 15, 20, 30 anos dentro desse mercado de multinível e que, claro, antecipa, entre aspas, alguns resultados? É justamente esses 10, 15, 20 anos. No entanto, isso não é duplicável. E aí é que entra o papel do líder. Qual é o papel do líder com experiência na indústria? Qual é o papel do líder que tem 5, 10, 15, 20 anos na indústria? É ajudar o seu time a chegar onde ele chegou sem que o seu time leve o tempo que ele levou. Esse é o papel. Caso contrário, vai continuar sendo resultado único. E jamais uma experiência de décadas ela deve servir como exemplo e como inspiração para alguém que quer empreender, principalmente dentro do negócio de multinível ou qualquer outra indústria. Porque senão, o que vai adiantar isso? Então, esse é o papel. O papel do líder é justamente esse. Quem tem experiência, sentou na minha frente, tem experiência, eu olho para a pessoa, aprendo com a pessoa, mas eu fico me perguntando como é que eu posso chegar onde ele chegou sem ter que levar o tempo que ele levou. E nós, enquanto líderes, temos essa missão. Isso é muito importante. Isso não é atalho, atalho não existe, porque se atalho existisse, caminho se chamava atalho. Mas existe um conceito que é o conceito do atalho inteligente, até conversando com o Cláudio anteontem, a gente estava falando a esse respeito. Ali é marketing digital, é o Insta. Quero ver encher o bolso de 10 fichas de telefone que ficava lá pesado de um lado, batendo uma na outra, buscando orelhão para poder fazer ligação na rua, e a gente buscava os orelhões mais distantes do barulho, porque o nosso prospecto não podia saber que a gente estava ligando da rua porque não tinha telefone em casa, que era mais duro do que tudo. Olha, isso é. Você vê. Aí hoje a gente olha e fala assim: não estou querendo desmerecer, não. Né? Porque cada fase da nossa vida e cada época, né? Tem um termo em alemão que chama Zeitgeist, né? O Zeitgeist é o espírito dos tempos. E hoje o espírito dos tempos é outro, e a gente entende isso, mas que serviu de aprendizagem para a gente poder valorizar hoje cada nova estratégia digital. Quando você fala de jovem, né? A gente vai ver o Vitor daqui a pouco ali, o Vitor Borges, lá em Fortaleza. Menino também que está aí no multinível crescendo aí. Quanto tempo de multinível, Vitor? Já uns 5 anos, 6 anos? O Vitor tem 20 e poucos anos. Não deve... 9 anos de 9 indústria. anos. Começou com 18 anos no multinível, 17 anos, sei lá. Começou muito 17 jovem anos. Eu tive, aí. eu tive que, eu tive que alterar a data de nascimento para poder conseguir me cadastrar, né? Coisa incrível, irmão! Então a gente conecta ali os extremos na questão da idade, mas o network é tão forte que se esse negócio está acontecendo hoje aqui, é porque eu posso aprender um pouco com você, eu posso aprender lá com o Vitor. Eu tive o Reginaldo para me incentivar desde a primeira ideia, disse assim, Reginaldo, estou pensando seriamente aqui em montar um meu negócio agora, o que você acha? E ele falava, demorou, eu não sei nem o que vai ser, mas estamos juntos, vamos embora. E ali o negócio começa a acontecer. E de lá para cá a gente vem reunindo um moncado de gente boa. A gente tem gente do Brasil inteiro que tem empresários aqui, até comentando um pouco sobre isso, tem o Josafá lá em Aracaju, que é um distribuidor, que eu quero falar para vocês, Josafá, que eu quero falar para vocês aqui já aproveitar. Vocês que têm outros negócios além do multinível, escreve aqui no chat o que você faz. Vou dar um exemplo aqui. O filho do Reginaldo tem uma hamburgueria. Não sei o que você tem aí. Escreve aqui no chat, porque com certeza daqui a pouquinho eu vou aqui incitar o Ed aqui a trazer algumas ideias, alguns por insights para favor, faça você, isso, Fabrício. porque é isso que ele tem feito nos últimos tempos. Ontem a gente conversando e a gente está. Eu consegui, né, de uns dias. Até o Valdeci mandou aqui, ó, sou terapeuta. Detalha, Valdeci, sou terapeuta em que área, sabe? Detalha mesmo, assim, ó. Eu sou terapeuta na área X, PTO, cuido de tipo de cliente tal. O Vitor é para consultoria empresarial e comercial, dedicada aos pequenos e médios empresários. Coloca alguma coisinha aqui para ele poder trazer Adoro. uma ideia, porque é isso que ele gosta de fazer. E a gente conversando ontem, a gente acho que nos últimos 2 meses estamos conversando mais focados em o Ed poder continuar a trazer o legado. Para quem não viu, 2018 ele fez 365 vídeos e colocou no canal do YouTube dele. Era um vídeo por dia, sempre na qualidade que vocês viram no início aqui, gratuitamente. Ele entregou o ouro gratuitamente. Ele foi lá, encontrou o caminho das pedras, minerou, achou a mina, trouxe o ouro e entregou de graça. Por quê? Porque é o que ele gosta de fazer, é o que ele entende de fazer. É um homem que já leu alguns centenas, se não já milhares de livros, já rodou o mundo, literalmente, né? Foi lá palestrar na Rússia, na Alemanha, na Ucrânia, foi para todo esse canto ensinar as pessoas a construir o seu negócio. E a gente conversava um pouquinho sobre isso ontem, e a gente falava assim, poxa, o maior desafio que a gente enxerga
Você falou aqui agora uma frase muito legal, né? Nunca foi tão possível ser gênio. Nunca foi tão possível ser gênio. E no passado, hoje, assim, tem muita gente que trouxe uma bagagem que já tem uma bagagem de gênio e não se percebe como tal, não se enxerga como tal. A gente falando ontem sobre solo empreender, sobre o empreendedorismo solo, ele me fez ter uma visão muito além de dizer assim, caramba, você é um médico, como muito de você trabalha hoje, né? O médico, você trabalha com o médico, ensina ao médico que ele é maior do que realmente ele parece, e você tem um revendedor, e o cara não entende. Ele fala, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? O que eu tenho de qualidade para entregar? Você mostra para ele que ele não é, que ele é dono do negócio dele, não o negócio que é dono dele, né? E eu comecei a enxergar que ser revendedor do multinível, afiliado do multinível, o que seja dentro do multinível, era tão grandioso quanto o médico, quanto o advogado. Estão todos na mesma caixinha. O que muda? Esse início que você falou aqui do 80-20. 80% está naquilo que a gente pensa e 20% com o que a gente faz, porque a gente faz aquilo que a gente pensa. Então, acho que é muito importante a gente entender essa identidade empreendedora que a gente tem, cada vez mais aflorada, e fazer com que isso de fato aconteça. E eu queria que você comentasse um pouquinho daquele papo que a gente teve ontem ali. Então, eu queria que você pudesse dividir com a gente um pouco disso, desses sentimentos, né? Que não é só com a gente do multinível, não. Mas pode ser com o advogado, pode ser com o médico, pode ser com a pessoa que faz o bolo de pote, é com o autônomo do aplicativo, é com um monte de gente que não se identifica, não entende a força da sua própria identidade. E se a gente não se enxerga, ninguém vai nos enxergar. Essa que é a verdade. É verdade. É verdade. E eu, assim, eu vou responder. Se eu estiver falando demais, tu pode me cortar, irmão. Porque se tu deixar, eu vou ficar até de madrugada, já te falei. Então, assim, eu passei muito tempo da minha vida buscando resultado. E aí depois eu entendi que resultado ele é efêmero. Ele pode ser passageiro. Eu sempre trabalhei com as metas, que é um outro assunto que a gente vai poder voltar outras vezes, né? Semana que vem, por exemplo, amanhã ou depois e tal. Então, Claro. assim, A gente vai conectar esse pessoal nas nossas live schools, vamos conectar eles na nossa faculdade multinível, vamos conectá-los todos excelente. A gente juntos precisa de uma no nova mesmo, safra, no Cláudio. mesmo Pelo amor de ambiente. Deus, irmão, a gente precisa de uma nova safra. Uma nova safra, e nova safra não significa e se é mais, tem mais idade ou menos idade, não. Nova safra de idade mental, que inclusive é outra coisa que eu sempre busquei na minha vida. Quando o Cláudio falou que eu leio bastante, eu gosto de ler bastante, porque é o seguinte, a minha idade biológica eu não posso controlar. Eu vou ter os meus 56, daqui a pouco 57, mas tem uma idade, um tipo de idade, uma etariedade, que é a idade mental. E a idade mental ela é controlável, ela é regressiva. A idade mental tem a ver com a forma como você pensa, tem a ver com a visão de futuro, tem a ver com a sua atualização, com um perfil de mentalidade, sabe? Tem a ver com tudo, com a sua capacidade de raciocínio lógico, de argumentação, de conversação, enfim, com as habilidades novas que você desenvolve, como o Reginaldo falou tão bem aqui. E essa idade mental, por exemplo, outro dia me perguntaram, eu disse, mas você gosta, você é apaixonado pela inteligência artificial? Eu falei, eu amo. Eu amo tanto o chat GPT que eu botei o nome de mulher, é Eva, que trabalha comigo. E minha esposa já sabe, ela não tem ciúme porque está lá. Então, assim, para você ter uma ideia. Porque se eu não mudar, eu estou lascado. Mas, enfim, voltando. E aí, nesse aspecto, essa questão da identidade, ela é fundamental. Normalmente, nós somos condicionados durante nossa vida, nossa jornada, e aí tem a ver com o trabalho tradicional, que é a busca do reconhecimento, da valorização a partir da sua produtividade. Em todas as áreas, principalmente, mas na área, falando aqui a nível de trabalho principalmente. E a nossa produtividade ela é medida a partir de um resultado X. E a gente traz isso para a nossa vida pessoal, quando a gente também, por exemplo, minha meta de chegar ao nível, me diz aí o nível top, Cláudio, o nível que a gente vai buscar aqui é, me diz, o nível Dentro top que do a plano gente de possa carreira buscar. do multinível, você fala? Isso. Chegar no Imperial, por exemplo, ali no Imperial Diamante? Por exemplo, beleza. Então, aí imagine que a gente faz todo um trabalho para chegar em Imperial. E aí o que acontece? Imperial é resultado. Imperial é resultado. No entanto, assim como Imperial é resultado, assim como perder 10 quilos
emagrecer 10 quilos é resultado. Assim, sabe, com outras métricas de metas específicas, elas são resultado. No entanto, o que a gente tem percebido que a gente traz para o nosso negócio, né, nosso modelo de negócio do empreender é que o meu resultado, que é o ter, ele é um resultado gangorra. E que quando eu digo eu vou perder 10 quilos, de fato, aconteceu até comigo isso. Eu me lembro que muitas vezes eu vou perder 10 quilos. Beleza. Perder e ganhar 10 quilos é um resultado, claro que sim, mas é um resultado volátil. Como é que a gente corrige isso? Com a meta de identidade. E o que é a identidade? Identidade é quem você é. É quem você nasceu para ser ou é quem você quer ser diante de um objetivo estratégico, seja objetivos pessoais ou profissionais. Quando eu digo eu quero ter o resultado de um imperial, é uma coisa. Quando eu digo eu quero ser, quem é ou quem são, como se comportam e como fazem aquelas pessoas que chegam ao imperial. Da mesma forma, eu quero perder 10 quilos. Ok. Chego, gangorra, perco, ganho, porque são metas que não estão conectadas com o teu ser, com quem você é, com os seus comportamentos. E eu já vi isso muitas vezes na vida, as pessoas, a gente chegava muito, eu quero fazer 10 mil pontos para chegar no diamante, quero fazer 10 vendas para isso, beleza. Então, qual é, né, faz parte dos meus insights, quando a gente fala de identidade. A meta de identidade tem a ver com quem você quer ser para ter o que essas pessoas que já são, têm. Então, algo, por exemplo, eu parei de ficar fazendo dieta para perder peso. Ou eu tenho que buscar uma vida mais saudável, ou eu tenho que ser alguém com mais saúde, eu tenho que ser alguém que busca hábitos saudáveis, e aí, consequentemente, eu vou perder 10 quilos, ou não adianta, eu vou ficar no efeito gangorra. Então, esse é o processo do ser e do ter, né? E que a gente sabe daquele famoso ciclo, que é do ser, né? Fazer e ter. E a gente traz isso para o nosso conceito de identidade. Então, o ser tem a ver com quem a gente é, quais são os nossos valores, sabe? Ou em relação a nós, ou em relação, claro, um processo de modelagem, né? E aqui trazendo agora para o nosso negócio. Então, quando eu me lembro que na EMA a gente aprendia muito assim, quem é um diamante, né? O que o diamante faz? Então, o diamante não é aquele somente que tem 10 linhas e tudo mais, com 6 linhas com 10 mil pontos, aquela coisa toda. Não, o diamante é aquele cara, ele tem comportamentos que eu preciso modelar, ele tem hábitos, ele é aquela pessoa que faz. Isso é uma meta de identidade, mas essa meta de identidade ela começa, né, por essa definição de quem você quer ser ou de quem você já é, e nesse caso é o nosso ponto de partida. Se a gente quer construir, né, um mapa de jornada, quer fazer uma trilha, quer trilhar um caminho, eu preciso identificar aonde eu estou. Aonde eu estou. Quem eu sou e onde eu estou. Quem eu sou e onde eu estou. E eu vivia esse dilema muito grande, principalmente quando eu me lembro que há uns 10 anos atrás, e muito eufórico ainda, com multinível, ganhando dinheiro, para cima e para baixo, aquela coisa toda, eu sofria já dessa síndrome de identidade. Sabe, parece que a gente tem dupla ou tripla. Para ser sincero, eu acho que eu tinha dezenas de identidade, ou achava, mas de personalidade. Porque quando chegava alguém que era uma vendedora, que eu queria recrutar para poder vender, aí eu dizia para ela, bom, eu ajudo vendedoras a formar equipe. Quando chegava um médico que eu queria patrocinar, eu dizia, bom, eu sou um realizador de liberdade financeira. Quando chegava um parente que me perguntava o que eu era, eu ficava com vergonha de dizer que era multinível, aí eu dizia, bom, eu trabalho por conta própria. Quando eu queria patrocinar alguém que estava ali muito rápido, eu dizia, olha, eu ajudo você a ganhar 10 mil por mês. E aí você ia buscando identidade, essa forma de se identificar, e Deixa eu na só, maioria das vezes, só no comentar uma fundo, coisa aqui, como o Tino está falando aí, só para comentar o seguinte, quando eu perguntei aqui, depois eu vou voltar nesse tema, né, do que é que as pessoas, o que você trabalha, o que você faz, como é que você empreende, alguns mandaram aqui, né, no chat, como eu pedi. Então, assim, o Lunieri falou, não, eu tenho serviços de locução bilíngue, espanhol, português, palestrante voluntário. Aí o Wilson Carlos, eu sou editor de vídeo, criador de conteúdos digitais.
Aí o Gilmar de Guapi falou, eu sou voluntário social e trabalho com projetos sociais, além de ser um empreendedor. O Valdeci, eu sou um terapeuta em naturopatia, imunologia, constelação sistêmica familiar e terapeuta cristão. Ou seja, nós temos já aqui desenvolvido algumas pessoas e tudo mais, e já sabem o que fazem e falam de pronto. Daqui a pouco a gente volta aqui para você trazer algumas dicas, né, sobre isso aqui. Mas o que a gente está comentando é isso. Quando a gente traz para um negócio voltado ao multinível, entra nesses desafios todos que você falou, que um dia também já sofreu. Pois é, e eu estava na Espanha, e aí, Cláudio, perfeito, eu estava na Espanha, só para encurtar, falo pra caramba. Eu estava na Tá Espanha ótimo. e fazendo acho que, não me lembro, acho que era um evento do negócio mesmo, uma tutoria, e olha que isso é recente, faz mais ou menos uns 8 anos, por aí, e a gente estava conversando, e eu conversando com uma das tutoradas, não era nem tutorada, na época era mentoria, se não me engano, e ela trabalhava numa empresa espanhola, europeia de cosméticos, e aí, conversando, eu falei, mas como é que você se apresenta? Ela disse, eu sou solopreneur. Aí eu falei, solo o quê? Ela falou, eu sou solopreneur. Aí eu falei, mas o que é solopreneur? Esse termo parece, é francês? Eu falei, não, não, é americano. É um empreendedor solo. Aí eu falei, empreendedor solo? É. Mas como assim empreendedor solo? Pois é, existe uma definição global, olha, uns 7, 8 anos que eu aprendi, uma definição global que justamente nos define. Porque. E aí eu comecei a perguntar para ela, eu achei interessante aquele solopreneur, que é o empreendedor solo, e que é justamente essa definição, né, de quem nós somos, mesmo empreendendo sem formalização, e sozinho, sozinho, sem sócio, sem funcionário e sem formalização. E eu comecei a investigar esse processo, eu comecei a querer buscar entender, e aí nós chegamos nos desafios, aquela coisa toda, na busca das soluções. Porque se você não sabe quem você é, como você vai buscar melhorar? Aquela história tribal, o grupo, a comunidade, aquela coisa toda, me diz com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu serás. Não é nem com quem tu és, não é quem tu serás. Porque é nesse ambiente comum, dos iguais, dos que pensam de crenças em comum, que é o tribal, que é a comunidade, por isso que a gente fala de comunidade, aquela coisa toda. E isso nos ajuda nesse processo. Quando a gente se autodefine, ou quando a gente se autoidentifica, a gente sabe para onde olhar. Eu vou olhar então para aquelas pessoas, vou buscar quem pensa como eu, quem age como eu, quem sente dor como eu, e quem está buscando soluções como eu, para encontrar quem já encontrou algumas soluções que eu ainda não encontrei. São esses recursos de identificação. Então, sem isso, não adianta. Eu nunca vi médicos, por exemplo, fazerem convenções com engenheiro. Fazer exame. Não tem. Enquanto está lá, na Sociedade de Medicina, nos congressos de novidades, onde é que acontecem as grandes coisas? É entre os iguais. E se você não consegue se definir qual é a tua tribo, eu também nunca vi, cara, um macaco andar no meio de um bando de bois. Não funciona, não vai, porque ele não vai aprender. Eles não têm como sobreviver estando no meio dos diferentes. E aí, ao mesmo tempo, quando você tem essa clareza, entre aspas, de rótulo, a gente sabe como procurar ajuda. Como é que eu faço para. Aí você já tem clareza, tipo, eu sou um solopreneur que está desesperado, querendo desistir. Como é que eu faço? Como é que eu encontro solopreneur ou empreendedor solo que nunca desistiu? Papapá, o que eles fazem? Isso é fundamental. Sem isso, não tem como a gente. Aí a gente fica sendo aquela pessoa de múltiplas personalidades. Aí tem uma hora que tu parede fala assim: peraí, afinal de contas, tu é o quê, irmão? Tu é o quê? Desempregado? É isso que tu é? Porque tudo o seguinte, toda hora tem uma coisa. E tudo mais. E o teu papinho aqui, que papinho de churrasco. Né? E é aquela... Então, assim, isso é fundamental para a gente, e por isso que a gente tem cada vez mais falado a respeito da necessidade da identidade, para buscar recursos para aprender, né? Principalmente, porque se a gente sabendo quem a gente é, a gente sabe se está longe ou está mais perto de ser quem a gente é melhor. Porque, no fundo, o que a gente quer é ser o melhor empreendedor solo, a gente quer ser o melhor líder de multinível, e eu só encontro essas referências de comparação se eu souber quem eu sou. Perfeito, perfeito. Olhando para essa visão do empreendedor solo, irmão, o que você percebe nos seus estudos todos aí que são os maiores desafios, né? Fora essa questão da identidade, que eu acho que ficou bem claro, que dá para a gente corrigir e entender quem a gente é. Quais são as maiores dificuldades do empreendedor solo hoje? Tanto do empreendedor solo quanto do líder de multinível, que são os dois, solidão. A solidão, bicho. Ô, bicho papão. A solidão é solidão, irmão. É solidão. Solidão. Dentro dessa hierarquia. Primeiro que em relação à liderança, eu digo, não existe, eu acho, no mundo ninguém tão só quanto um líder.
perdão no que eu estou te falando, é uma frase até meio estranha, não dá a gente para falar em público, porque talvez as pessoas não entendam isso, esse contexto de que o líder é solitário. Mas o líder tem um grupo, pois é. Mas o líder, e não importa a área, o líder é solitário. Porque se ele demonstra, hoje, inclusive, eu estava até falando, pensando sobre uma coincidência. Por que a gente é solitário, entre aspas, nesse aspecto? Mas você é cercado de gente, pois é. Mas as nossas fraquezas, sabe, os nossos desafios. Deixa eu te contar uma coisa. Tinha uma pesquisadora chinesa-americana, ela mora nos Estados Unidos agora, e ela fez um trabalho muito interessante que resultou num livro chamado Garra. E essa cientista comportamental, ela foi fazer uma pesquisa porque ela queria entender por que as pessoas desistem. Ela era especializada em falha, mas não uma falha normal. Ela começou a estudar sobre por que as pessoas desistem. Se as pessoas precisam, por que elas desistem? E tal, interessante. Para resumir a história, o que ela resolveu fazer? Ela fez vários grupos, ambientes de pesquisa, e ela escolheu alguns ambientes teste. E um desses ambientes teste, ela escolheu um ambiente onde existe o maior índice de desistência, acho que do mundo, um dos maiores, não mais, mas um dos maiores, que é no ambiente, o Reginaldo conhece bem, é no ambiente de seleção lá do pessoal da Marinha Especializada Americana. Sabe aquele grupo que vai lá e que pega Bin Laden, aquela coisa toda? SEALs, deve ser aqueles Enfim. SEALs, né? SEALs, perfeito, os SEALs. E lá dentro, tipo assim, de cada 10, meio fica, sabe? Uma coisa assim, absurda e tal de desistência, e ela pegou. E ela convidou, então, ela foi entrevistar durante um período para escrever o livro, para fazer esse trabalho de pesquisa científica. Ela foi entrevistar um ex-comandante dos SEALs. O livro é Garra. Ela foi entrevistar um ex-comandante dos SEALs. E aí ela perguntando para o comandante, escuta, estou fazendo um trabalho. Em que momento eles desistem? Porque é eles que desistem mesmo. Eles desistem em que momento? Naquela prova de mergulho, eles desistem pulando de paraquedas, eles desistem quando eles estão fazendo, né, lá na floresta e tudo mais. Aí a resposta do comandante foi: não, não. Eles desistem quando eles vão deitar. Eles desistem quando eles estão almoçando. Eles desistem quando eles estão tomando café. Eles desistem quando eles estão pensando aquilo que ninguém está vendo. E aí surgiu até aquela minha frase que eu tenho repetido muitas vezes, que é: aquilo que você pensa quando está sozinho é o que vai te levar para a multidão. Porque quando a gente está sozinho, de fato, quando a gente, sabe, a nossa cabeça, a nossa mente, e aí é aquela história do lado racional, do lado, sabe, dessa reflexão, dessa autorreflexão, é a gente com a gente mesmo. E quando a gente está a gente com a gente mesmo, os monstros dos desafios e das dúvidas acontecem, é nesse momento que a gente desiste. E é nesse momento. Então, por isso que empreender, além essa solidão é muito forte, é aí que a gente questiona, porque eu não vou me mostrar um fraco diante do meu time, não vou me mostrar um fraco ou em dúvida, um morno diante da minha família, do meu cônjuge, dos meus filhos. Nesse momento, não. Nesse momento, o que a gente faz? A gente costuma dar um show. E por que a gente dá um show? Porque nem sempre a nossa autenticidade ela vai ser capaz de conectar. Ok. Então, por isso solidão, né, essa reflexão, e por isso também mentalidade, que é o segundo ponto, que é justamente aquilo que a gente pensa, né, que vai nos estimular. Por isso, quando a gente está doente, eu passei por isso agora, muito recentemente, eu contei essa história, e falo assim, não tem mais... E eu contei essa história muito por uma necessidade de que as pessoas sempre me viam, pô, você não pode ficar doente, você não pode isso, você não pode... Mas, irmão, eu posso. Primeiro, e foi aí que eu aprendi nos últimos 2 anos a trabalhar essa coisa do positivismo tóxico, do tipo, você consegue, poderia ser pior, e que não sei o que, irmão, mas, irmão, eu tenho que sentir, sou eu, sabe? Esses momentos de questionamento é que me fazem únicos, inclusive para empreendedor, mas é importante avançar, se for o caso, mesmo assim. Então, o segundo desafio é essa questão da mentalidade, que se traduz para onde? Aí que vem, né? Aquela história, pensamento, que gera comportamento e que vai gerar resultado. Então, aquela história, se pensamento gera comportamento vai gerar resultado, aquilo que eu penso vai se materializar lá na frente. E aí, o processo do autoconhecimento é fundamental, né, empreender. É entender o seguinte: quais as dúvidas que a gente vai ter?
quais os desafios que a gente vai ter no sentido comportamental. E é isso que a gente quer estar fazendo no movimento, essa clareza, mas uma clareza autêntica, empática. Deixa eu o seguinte, olha, irmão, desculpa, tu não vai conseguir ser feliz todos os dias, entendeu? Beleza, beleza? Tem dia que tu não vai querer atender o WhatsApp, beleza? Não se culpa por isso não, irmão. Tem dia que tu não vai... Sabe aquela pessoa da rede que fica no teu pé? Não tem problema você fazer de conta que tá off, que viajou, isso faz parte. Agora, não sofre, não fica doente. Eu sei o que é isso. Não fica doente. Isso faz parte. Ah, mas eu sou o herói da rede. Não, tu é o herói da rede, beleza, e tudo mais. Mas olha só, tem vezes que não dá, não. Tem vezes que você é a vítima que precisa ser resgatado por um outro herói, e esse herói está dentro de você, precisa refletir, ou tu vai ter que buscar ajuda profissional. Então, é esse nível de autoconsciência fundamental. E é isso que eu acredito. Por isso que eu estou tão entusiasmado com essa fase, porque eu estou me sentindo livre para não, entre aspas, vender uma ideia de que nós precisamos e somos obrigados a ser heróis todos os dias. Nós somos humanos. Nós temos os nossos diferenciais. Inclusive, né, não vem com essa história de que tudo passa. Não, irmão. Não vem com essa história de me dar conselho quando às vezes eu não quero sair da cama. Pode até me recomendar. Mas olha, tu não sabe o que eu penso, tu vivo, não calço meu sapato, não tem as minhas contas, não tem minha família, não tem isso. Então, esse processo, e isso a gente vai falar bastante, e é algo que está muito forte nos Estados Unidos, na Europa principalmente, né? Que é o conceito do mindful, que é esse conceito de trabalhar, sabe, o ser holístico enquanto empreendedor, porque é um desafio. Então, voltando, esse segundo desafio é isso, né? O maior problema é justamente essa parte de solidão, de ter que. E aí vem a gente com esses papos buscando entregar esses recursos e de uma linguagem de que tu não precisa ser super. Faturar R$ 1 milhão porque o cara fez um vídeo maravilhoso numa Ferrari. Pô, irmão, o cara lá tá vendendo solo empreendedor. O cara não é nem solo empreendedor, aquilo ali é teto empreendedor. O bicho é muito bom e conseguiu chegar a teto em 3 meses. Não vai funcionar, porque cada um de nós somos, né, nós somos únicos. E aí vem o outro desafio, que é uma dissonância, ou seja, um modelo de crença em relação a empreender. Porque está enraizado na gente, quando a gente fala em empreender, o cara já pensa, o empreendedor é quem tem que ter uma estrutura física, tem que ter funcionário, e é desafiador ele entender que mesmo que ele esteja empregado, mesmo que ele seja informal, mesmo que ele não tenha estrutura trabalhando em casa, mesmo empreender é uma decisão, é uma opção, é um estilo de vida. Isso significa você assumir o papel de buscar inovar, sabe, de construir negócios, sabe, de desenvolver soluções que possam resolver problemas de um determinado nicho ou fatia do mercado. Isso é empreender. Isso é empreender. Então, esses conceitos são fundamentais, Cláudio. O resto... Empreender para você não tem nada a ver com abrir um negócio. É isso que eu acho muito legal. Empreender para você é um estilo Não! de vida. Empreender Empreender para não você, tem. Pois é. isso é muito incrível. E empreender tem a ver com essa visão de dono. Porque tem gente que abre um negócio e ele tem duas opções. Ou ele tem um trabalho, mesmo sendo dono. Olha, eu já vi cada coisa. Gente, tem gente que tem um negócio, mas ele tem um trabalho. Ele não tem um negócio, ele tem um trabalho. E ganha dinheiro, tá? Só que ele tem um problema. Ele sofre. Ele não consegue curtir o dinheiro. Tudo bem, tem gente até que prefere assim, mas tudo bem. Ele não pode morrer, não pode ficar doente. Ele não pode. Eu acho que empreender de fato é a possibilidade que você. Eu digo o seguinte: a minha visão de empreender é eu poder morrer e não morrer. Porque se você tem um negócio em que, mesmo sendo solo, morrer é feio, desculpa. Um negócio que você pode, por exemplo, curtir alguns momentos, sabe? E poder aproveitar e que não tem essa essência, e isso é possível. Tem gente que não tem negócio, tem gente que trabalha, e tem gente que, é pior ainda, é empregado dele mesmo. É empregado dele mesmo. E esse processo, de novo, de autoidentificação é fundamental. E aí, onde está esse gap? Como é que eu faço, então, para me distanciar? Beleza, então, como é que eu faço para sair dessa visão, às vezes, de ocupado, como disse muito bem o Cláudio, até um material que eu desenvolvi, eu construí uma teoria da síndrome do dono ocupado, inclusive baseado nos médicos que eu convivi durante um tempo, e eu via o que é síndrome, né? Até um livro está pronto, a gente vai lançar, que ocupado, é uma pergunta, né? Ocupado demais para ser dono?
está ocupado demais para ser dono, porque o conceito de ser dono é justamente essa visão de olhar o negócio com um macro, né, de ser o maestro da operação, de ser o maestro, e não somente o tocador. Você vai ser o tocador? Vai. Por isso o conceito do multi-empreender. Multi-empreender é justamente multitarefa, multidisciplina. E aí tem um outro assunto que é interessante, que tem tudo a ver. Só queria quebrar um outro paradigma aqui que eu aprendi lá fora e faz todo sentido, e no Brasil se fala pouco. Não se ensina a empreender. Desculpa. Não se ensina a empreender. Empreender se aprende. Isso é diferente, porque é multidisciplinar. Quando a gente fala de empreender, tem a ver com comportamentos e habilidades. E aí, cada negócio é um negócio. Tem impactos macro e microeconômicos, tem várias variáveis. E aí, de repente, o teu comportamento interfere no resultado, as tuas decisões interferem no resultado. Claro que existe uma lógica que se aplica a algumas disciplinas do empreender. A lógica da financeira, do ponto de equilíbrio, da construção de um plano de negócio, a lógica da precificação, isso tudo sim. Mas existem outras disciplinas que são puramente comportamentais, porque eu não tenho como dizer que você tem que se comportar dessa forma todos os dias como um empreendedor e um gestor. Não, não dá, porque tem dia que você realmente não vai conseguir. Você é uma máquina, não é número para isso. Né? E somente na prática, no dia a dia, a gente consegue desenvolver as crenças nas nossas habilidades. E aí tem outro aspecto. Muitas das vezes, quando a gente começa a empreender, a gente não pensa segurança 100%, a gente não tem a certeza das escolhas, e a gente, às vezes, vai por tentativa e erro. Então, empreender é prática. Então, por que que eu falo hoje com muita segurança? Fala com muita segurança. Já fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Já quebrei, já acertei, e já me desesperei, já me lasquei, e já não sei o que lá. Eu já fiz isso, então assim, é o processo. Então não existe uma até existe faculdade de empreendedorismo, mas não nesse aspecto de garantir uma formação específica. Ela vai te dar os princípios do negócio, as disciplinas aplicáveis. Agora, quer aprender, quer ter insights para empreender? Fala com quem já se lascou. Né? Fala com quem já se lascou. Engraçado isso que na cultura americana, isso é muito legal. Agora que está chegando no Brasil. Eu já lidei com muitos fundos de investimento, né, quando se fala de aporte, aquela coisa toda. Lá nos Estados Unidos, você vai apresentar um business plan e você chega lá para um investidor que vai fazer algum aporte e tudo mais, ele quer saber, primeiro disso, ele quer saber, a pergunta que eles te fazem é, tá, quantas vezes você já quebrou? Aí o cara fala 10, ele, beleza, eu vou investir em você. No Brasil, não, desculpa, eu não estou aqui comparando o Brasil, entre aspas, já estou já comparando. Algumas pessoas ainda, alguns investidores, não entendem isso. Porque o cara que tem essa visão clara, né, e agora sim, essa cultura nova dos novos investimentos, dessa estrutura de equity, de crowd, de fund, aquela coisa toda, tem fundos que já observam isso. Eles querem saber o seguinte, tá, já quebrou, já falhou, já conhece, beleza. Então, a probabilidade de você dar certo é muito maior do que simplesmente aquela pessoa que está começando agora. Então, o nosso papel, ele tem a ver justamente com isso. Quais os fatores, como você perguntou, que nos levam a falhar, né? E tem um deles que é muito forte também, que é o que eu chamo da miopia, ou o buraco do avestruz. O que é o buraco do avestruz? Existe uma lenda aí, não é verdade, né? Mas vocês já ouviram falar de que esse fenômeno existe. É um fenômeno de fato, mas não é lenda. De que o avestruz enterra a cabeça dentro de um buraco. Não existe, é uma lenda, mas serve como, entre aspas, inspiracional, porque já é uma cultura popular. E o que eu chamo de a síndrome do avestruz, é quando o empreendedor, principalmente quando ele não tem um padrão, isso é importante, existe uma diferença, por isso que quando a gente fala de modelos de negócios replicáveis, como multinível, venda direta, entre outros, e são mais suscetíveis a ter resultado, porque já existe um modelo para ser replicado. Mas quando não existe, quando o empreendedor, de fato, ele tem um negócio e ele não está usando ainda princípio de escalabilidade e tudo mais, ou quando ele tem uma ideia que ele acha brilhante, ele é passivo, ele tem uma grande probabilidade de sofrer de ter esse viés de confirmação. Tudo que ele quer ouvir é somente aquilo que vai confirmar a ideia dele. Então, isso é um grande problema. É a miopia do empreendedor, é a síndrome do avestruz, que é um outro desafio. Principalmente quando você tem, né, negócios que não são modelados, né, e tudo mais. E essa miopia, por que a gente chama de miopia? Porque a pessoa ela se limita a não querer buscar e ouvir o contrário. Eu sou reconhecido hoje no mercado, inclusive, recentemente perdi um cliente.
perdi um cliente, ele era um parceiro do Mercado Livre, e eu fiquei tão, entre aspas, sabe aquela história de gato escaldado ter medo de água fria? Perdão, é isso? É o contrário, É isso, é né? isso, é isso. É isso aí. Pois é. Gato escaldado ter medo de água fria, pois é. Eu já fui muito escaldado. Eu já cheguei na portinha do inferno, assim, mas não me queimei, não. Mas já botei o pezinho, sabe, quase que. Enfim, então eu sei o quanto é desafiador. E aí ele me contratou para uma consultoria, era uma startup de tecnologia, né, e voltada para empreendedorismo online, aquela coisa toda, vai com conexão com a plataforma do Mercado Livre. E uma das habilidades que eu desenvolvi agora, principalmente nos últimos um ano, principalmente, foi construir matriz de risco. Depois que eu passei pela Maravilhas da Terra, né, que fiquei aquele período lá, eu aprendi algo que eu já cultivava, que é um conceito americano, que é você desenvolver todas as variáveis do que pode dar, do o que é, por exemplo, de baixa até alta probabilidade e de baixo a alto impacto. Então, é para você olhar o teu negócio e definir o que é baixa, média ou alta probabilidade de acontecer e se isso, qual é o impacto, se é de baixo, médio ou alto impacto. Então, você desenha essa matriz para entender, eu vou ter um risco de esse produto estourar no caminhão. Esse risco existe? Existe. Então, está lá na matriz de risco. Agora, ele é um risco qual é a probabilidade dele acontecer? É baixo, médio ou alto? É médio. Show, tá lá, definido. Agora, e o impacto que isso me dá? Peraí, o impacto, se estourar, o cliente reclama, pode ir para as redes sociais. Então o impacto também pode de médio para alto. Opa, então eu vou mitigar isso aqui, eu vou trazer isso para mim e vou fazer com que isso diminua. Isso a gente vai trazer, isso traz para o nosso negócio. Até para o nosso líder de multinível, ele precisa entender isso. O que pode acontecer, né? Ele sabe o que pode dar errado no meu negócio de multinível? Ou seja, o prospecto pode perguntar se é pirâmide. Putz, é um risco. Isso é possível de acontecer o quê? De probabilidade baixa, média ou alta? Altíssima, beleza. Então, como é que eu posso fazer para mitigar? Ter resposta. Opa, então já vou levar a resposta. O que mais? Ele pode acontecer. Sabe, esse é o processo. Então, a displicência do empreendedor, perdão, né? A ignorância por não ter acesso a essas informações e que muitos deles acham que essas informações só são acessíveis e disponíveis por grandes... Que é verdade, uma análise de risco dessa, uma matriz de risco dessa, custa aí uns 20, 30 mil reais, e é o que a gente pode fazer hoje aqui, brincando, a gente faz. Sabe? E é essa coisa da acessibilidade que a gente precisa trazer para o nosso pensamento enquanto empreendedor. Não dá para pensar que a gente, fazendo venda direta, fazendo multinível, sendo um médico, ou sendo um terapeuta, ou tendo um negócio, que a gente não tem condições de acessar as estratégias que tornam qualquer empreendimento uma empresa. São as mesmas. O que muda é, talvez, o volume dessas estratégias, o que muda é a intensidade dessas estratégias, o que muda é a forma como a gente vai colocar essas estratégias para funcionar. E um outro desafio que existe também é não entender esses princípios que regem o empreender, que é, primeiro, eu ter um produto ou serviço que resolva um problema do mercado. Essa é a grande essência. Então, assim, se você não tem essa clareza, porque a maioria vai abrir um negócio, eu tenho um produto para vender. Beleza, peraí, ok. Mas de uma forma muito simples, isso atende uma demanda do mercado? O que é demanda, Rinaldo? Resumo, aquilo, se empreender é realmente satisfazer uma necessidade através de inovar com um negócio, um produto ou serviço que possa melhorar a vida das pessoas, que são os nossos consumidores, para que eles possam ser potenciais consumidores, para que eles possam se tornar clientes nossos, a questão é entender o seguinte: você tem essa clareza que o seu produto ou serviço ele resolve um problema, ou esse problema foi você que criou? Existe esse problema no mercado? Porque existem três formas de entender a existência de um problema. Você pode olhar para o mercado e perceber o seguinte: peraí, meu produto resolve, mas, no entanto, já tem muita gente que sabe que precisa e já compra. Hum, muita concorrência. Peraí, meu produto resolve e tem muita gente que sabe que precisa, mas ainda não compra. Então, tem gente que sabe que precisa porque tem uma dor ali, mas se ainda não compra, eu posso ajudar. Tem um termo que eu adoro, depois que eu ouvi, nunca mais parei de repetir, que se chama frutas verdes. Frutas verdes. Existem negócios que são criados, seja solo ou não, para atender aquelas frutas que já estão no chão. Que são as frutas que, de tão maduras,
como é esse perfil de quem precisa, que sabe que precisa, que já compra. E aí a estratégia de entrada é preço. É muito ruim quando você tem produtos, porque você, para mudar esse processo, é preço ou um alto nível de diferenciação. Mas quando for o novinho, se ele não tiver inovação, ele vai por preço. Até que poderia encontrar. Existem aquelas árvores que têm as frutas ali penduradinhas ainda, um pouco mais altas, você precisar de mais algum esforço para chegar a mais algum esforço. Então, tem que primeiro levantar a mão, as frutas que estão no chão, é um produto que você vai... Vou vender água, beleza, é fruta madura, no chão. O esforço que você faz para inovar, como tem agora essa água, como é que é? Esqueci agora, Defenda-se, esqueci o nome agora. Muito interessante o case deles. Eles criaram uma diferenciação pelo nome. Dane-se, dane-se. O nome é Dane-se. Dane-se, pois é. Olha, vocês estão acompanhando esses caras? Gente, é muito interessante. Por isso que eu falo que nunca foi tão fácil ser gênio, né? Já a gente olhar essas estratégias. Vai voltando à fruta. Então, aquela fruta que está lá na árvore, essa fruta madura que está no pé, ela requer o quê? Um pouco mais de intensidade de estratégia para poder você chegar até lá. E aquela fruta que ainda está verde, que não sabe que precisa, mas precisa, é onde faz as grandes startups, os grandes milionários, é onde tem os grandes insights de inovação, que é onde eu adoro ver. Por isso que eu tenho investido bastante na minha formação de especialização em tendências de consumo, né? Que é o que eu gosto bastante de tendências de consumo. Porque a riqueza do empreendedor está em antecipar os desejos do potencial cliente. Então, quando você sabe para onde ele está indo, e eu digo, quanto custa isso? Nada, né? Depois o Claudio sempre lembra de passar uma lista para eles de relatórios que eles podem acessar na internet, baixar, de pesquisa de tendência, de comportamento, de consumo, de compra, que se aplica a todas as áreas. E aí é legal não só ter acesso a esses relatórios, parte deles são pagas, tu nem vai usar, mas pagas. Agora, só uma curiosidade aqui, só uma curiosidade. Fala para mim, Claudio, você que está conseguindo gerenciar o chat, quantos aqui usam o GPT? Manda aí, galera. Fala eu aí, quem usa o chat GPT. Chat? E você falando aqui da fruta verde, aqui eu fiquei pensando que a gente ainda vou comentar com eles, que eu não dividi ainda, não deu tempo, não é a hora, semana que vem vai ser o momento de dividir com eles um pouco sobre aquele serviço de energia solar que a gente está desenvolvendo aí, falamos um pouquinho mais ontem, ainda vou dividir isso com eles, né? Que é o tipo de produto que resolve, tem diferenciação e a pessoa, quando perceber o valor que aquilo tem, quer fazer parte, quer comprar, quer participar daquilo, é um negócio muito, muito legal. Essa sua percepção aqui. Pois é, isso. Quantos usam GPT? Estou mandando aqui no chat, aqui, mas por enquanto. Do 21? Só o Vitor mandou aqui. O Vitor mandou eu, Luiz Gonzaga no Rio mandou, estou aprendendo agora. O irmão José lá de Alagoas, não uso ainda. Josafá, estou buscando aprender. Wilson Carlos, eu, GPT e outros no segmento. Então a gente tem aqui no fundo 2 que já estão usando, 2 estão aprendendo e 1 que não usa. Dos que responderam aqui, né? Dos 5 que responderam. A maioria está com vergonha, não então, deve usar. se for o Gemini, então, que é do Google. Ok. Muito importante isso, né? Quem você falou que foi o primeiro que falou que já usava? Vitor Borges. Estava até falando aqui, Vitor, treinamento de vendas para minha equipe, sempre falando no chat GPT. A Ivone perguntou. Nós vamos precisar usar isso. A Ivone perguntando, o que é GPT? Ótimo. Eu, você e o Vitor, nós vamos marcar um bate-papo só sobre isso aqui, 1 horinha. Pode ser, Vitor? Da melhor forma que a gente tem de aprender e ensinar, né? É muito bom isso, é muito bom. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é o seguinte, tanto o GPT como o Gemini, eu nem vou falar dos outros, porque existem tantas outras hoje, inteligências artificiais à disposição e não custam nada, é de graça, e podem nos ajudar, sabe? Às vezes você quer, por isso que ontem eu estava falando a respeito de, por exemplo, outro desafio do empreendedor, não sabe para quem vender. Enquanto tu não sabe para quem vender, tu tenta vender para todo mundo, e aí o índice de rejeição e de não, isso é muito comum, principalmente na venda direta no multinível. E lá no passado, a gente dizia que a gente tinha que falar com todo mundo que o braço alcançasse. Hoje é mentira, hoje não pode mais fazer isso. Você não pode dizer, todo mundo que passa na sua frente, você já convida e mostra o plano. Hoje não. Hoje você precisa ter no mínimo, porque hoje o grande foco não é conversão, é conversação. Essa é a diferença. Hoje as pessoas querem se importar com quem se importa com elas. Hoje não se trata simplesmente de você chegar, não é mais de vender, é de cliente comprar. E o cliente só compra quando ele sabe, além do que aquilo que o produto pode fazer por ele,
que problema o produto resolve, qual é a solução, qual é a dor. E para descobrir a dor e para ser assertivo na venda, você precisa conversar, você precisa gerar vínculos, você precisa... É o que a gente chama de... Outro termo para a gente falar aqui, que é social selling, venda social. O conceito do social selling, que é a evolução do multinível, ele é justamente o quê? É essa nossa famosa venda direta através das relações pessoais e profissionais, que lá no passado a gente já falava, e que é grande hoje. Eu digo, nós estamos vivendo... Se existem eras, existem várias eras, hoje nós estamos na era da recomendação. Na era da recomendação. Aquilo que a gente falava lá atrás, claro, existem fundamentos do multinível e de outros negócios que a gente já falava há décadas, mas que agora é cada vez mais real. Não adianta. O nosso grande concorrente, o concorrente de qualquer empreendedor, de qualquer negócio, o nosso grande concorrente se chama atenção. O nosso concorrente não é mais a outra empresa, o outro produto, o nosso concorrente é a atenção. Então, todas as nossas estratégias, seja empreendedor solo, lateral, ou bicado, extra, não importa, tudo isso requer que a gente tenha uma estratégia para poder fazer merecer a atenção do nosso potencial cliente. Porque só se ele virar para você, porque ele está ou no WhatsApp, ele está no Netflix, ele está na família, ele está no livro, ele está no trabalho, ele está... São tantos estímulos, ele está no TikTok. A gente é estimulado, nunca vivemos numa era de tanto estímulo, que a questão é como é que eu faço para ele olhar para mim? Como é que eu faço para ele me ouvir e não escutar? Porque escutar, muitos escutam. A questão é como eu faço para ele me ouvir? E ouvir vendo, ouvir, lendo, não importa os canais, seja sinestésico, auditivo, e aí vem toda a natureza, e aí é que legal, porque a gente tem resposta para isso. Qual é a resposta para isso? É a conexão emocional. E que cabe também o outro desafio para o empreendedor. Ele não entende, e a culpa não é dele. Repito, a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa, porque hoje os estímulos de compra, os comportamentos de compra não estão somente no preço de produto. Isso já passou. A época, a gente está agora já passando para o marketing de 5.0, porque quem acompanha, depois dá uma pesquisada nos marketing, os pages de Kotler, né? Onde você tinha lá no início, onde o que era importante era o produto, depois, mais importante era o preço, depois, mais importante era o canal, a praça. Hoje, praça não é mais praça. Hoje, a praça não é física. Hoje, o P de praça se chama comunidade. Hoje, o P de praça se chama rede social. Hoje, o P de praça não é físico, ele não é territoriado. E aí é que está, e a gente tem que se adaptar. Hoje, quando a gente fala de precificação, não é mais dinâmica. Hoje, quando a gente fala de produto, não é mais somente o P de produto, se chama cocriação. A gente tem que estar aberto a receber feedback do cliente para que ele possa sugerir melhorias, porque isso é muito comum. Hoje nunca foi tão fácil você derrubar uma marca, porque basta o cara chegar nas redes sociais e dizer, não presta, fui enganado, tinha uma barata e tinha um rato e não sei o que lá, e olha, emprega criancinha e tudo mais. Então, se você não tem essa visão, porque se você achar bitolado, meu negócio vai ser assim, irmã, vai ser o mesmo. Aí, por isso que eu digo, então, esse aspecto, aí, em que área eu estou falando? Do nível de consciência, né? Que é, caramba, mas eu não sei de tudo. Nem eu. Mas e como é que você resolve isso? Aprendo todo dia. Todo dia eu vou dormir aprendido. Não é fazido ainda, porque não sei, mas aprendido eu vou dormir. Então, assim, é uma coisa que... Até porque é o seguinte, se eu estou empreendendo, desculpa, irmão, do meu negócio, ninguém pode saber mais do que eu. E, no entanto, a gente vive numa era de tanta mudança de informação, e se a gente não se preparar, o cliente dá show na gente. Se a gente não se preparar, quando tu chega no cliente, ou vai fazer uma ligação, ou vai fazer uma venda lá nas redes sociais, o cliente já pesquisou tudo, ele já sabe que funciona, ele já sabe de tudo, quando tu vai falar com ele, o bicho já tá... Bicho no bom sentido. O bichinho já tá sabido. E aí eu digo, por que os negócios falham? Eles falham porque a gente falha. E por que a gente falha? A gente falha quando a gente tem essa coisa de mentalidade, nível de mentalidade baixo. A Carol Dweck, né, que fala. Qual é a resposta? Mentalidade de crescimento. E como é que eu faço mentalidade de crescimento enquanto empreendedor? Eu preciso saber realmente como as coisas funcionam. Não adianta, eu preciso me comportar como alguém que, de fato,
tem que ter humildade para entender, sabe? Eu preciso buscar recursos, eu preciso estar com os mentores como vocês estão, sabe? Eu preciso estar ouvindo, estar lendo. Mas eu tenho que gastar comprando livro, nem precisa mais comprar livro, né? Você basta, sabe, usar esses recursos básicos e duplicáveis. Esse é um outro. Então, quando você me pergunta qual é então o perfil ideal de um empreendedor, eu digo, primeiro, essa decisão de assumir, de fazer o negócio. Segundo, muito importante, que é a disposição de assumir riscos, sabendo que empreender é um processo e que vai ter desafios e que pode falhar e que vai aprender, então ele tem que aprender a assumir riscos. Depois, é fundamental, eu disse isso ontem, que é anteontem, investir no negócio e investir no negócio, principalmente em você, quando a gente fala no investidor, no empreendedor solo, no empreendedor de venda direta, de multinível, é fundamental investir na gente, porque tornar relevância, né? Se der tempo a gente fala, ou fala 2 horas da manhã, e depois a gente tem a questão de investir na gente, a gente tem essa visão de prazo. Eu preciso entender que o meu negócio é um negócio de médio e longo prazo, né? Ou de curto, sim, mas para resolver de fato é de médio e longo prazo, né? De 6 meses, 12 meses, aquela coisa toda, e não é um negócio, como eu falei antes, de plantar feijão, né? Senão vai colher um caroço de feijão molhado no outro dia. Então, isso é um resumo, né, do desafio de mentalidade. Né? Esse é um resumo do desafio de mentalidade. Eu preciso saber disso. Entendendo que muitas pessoas buscam empreender, no Brasil aí é um desafio. O Brasil ele é um dos campeões do empreendedorismo, né? Está lá no topo, é o terceiro maior no sentido geral, no solo é o segundo. Mas, no entanto, a gente perde, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, quando se fala do perfil de empreender. No Brasil, a gente empreende muito mais por necessidade do que por oportunidade. Por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, o empreendedor a maioria das vezes, aquele que sai da faculdade e que tá, ou que tem um negócio que quer empreender, tem um dinheirinho, quer fazer, quer investir, quer fazer pesquisa e tudo mais. Então, é uma opção, não por necessidade, mas realmente, né, por filosofia, por paixão, por estilo de vida. Estilo de vida no sentido de, né, de filosofia de vida. No Brasil, não. No Brasil, uma grande parcela, mas é muito grande, é porque realmente o salário é pequeno, porque não está desempregado, porque não tem recursos, e aí junta com a inexperiência, junta a fome com a vontade de comer, aí a gente acaba se lascando. A resposta é entender esses fatores. Mas, Edinaldo, mas se tem tanta informação. Edinaldo, se for na internet e eu vou descobrir por que os empreendedores falham, vai, tá lá. Falta de recursos, falta de capital, falta de mentalidade. Mas por que as pessoas não resolvem isso? Eu digo, pois é, que tá. Aí é o meu grande sonho na vida, que a gente consegue materializar um pouco agora, que é justamente essa questão, né? Uma coisa é você ter informação, né? Outra coisa é como as pessoas, essas informações são entregues, é o que eu chamo do foco, principalmente quando é conteúdo pago, é o foco na transação ao invés da transformação. E outra coisa, as informações elas estão disponíveis, mas o desafio qual é? Como é que eu faço para aplicar quando eu não tenho o mesmo nível de consciência, ou de conhecimento, ou de cultura, ou de experiência, sabe, e tudo mais, para poder aplicar um determinado conteúdo que poderia me ajudar a resolver. E aí, por isso que a gente defende, né? Eu defendo, o nosso movimento vai defender bastante isso, que é a minha bandeira, é o conceito de empatia, conteúdo com empatia, personalizado e humanizado. É entender que o mesmo conteúdo não vai se aplicar a todas as pessoas, os mesmos empreendedores não vão conseguir assimilar da mesma forma, por isso a necessidade de quê? De ferramentas, de recursos, de homeworks, né? Dessa conversa, porque algo que eu não faria era chegar aqui, botar um PowerPoint para pensar para vocês. Quem disse que é isso que vocês querem? O conceito de aprendizagem empática, existe um conceito muito, muito interessante, que é a minha especialidade agora, que é o processo de aprendizagem adaptativa. E o que é a aprendizagem adaptativa, né? E ativa? É justamente esse conceito de entender o seguinte, que o aprendiz, primeiro, ele sofre influência das suas experiências anteriores e do seu momento, e do seu ambiente, e dos recursos e tudo mais. Então, eu, enquanto, entre aspas, orientador, eu nem chamo de educador, orientador, eu vou entregar este conteúdo e eu preciso entender que a transformação desse conteúdo, a aplicação, vai requerer um acompanhamento. E de duas formas, através de um autoacompanhamento, eu preciso entregar ferramentas para que ele possa ver como ele está se saindo, porque ele vai ter, alguns preferem, né, perfis de aprendizagem visual, sinestésico auditivo, outros têm desafios até de casa, tem gente que mora num espaço que não tem condições de ter um cantinho para ir vai ler de madrugada, aquela coisa. Então, vários aspectos, tem gente que está empregado, aquela coisa toda. Então, isso tudo vai influenciar no processo de aprendizagem.
né? Então, a gente defende aqui do movimento, nosso movimento, né, que vocês estão me ajudando a fundar, junto com o Cláudio, que é como a gente ajuda a inspirar o empreendedorismo, sabe? E não adianta simplesmente chegar e blá, 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 blá. Tem que haver esse processo de empatia. A história do Vitor é uma, a história do Reginaldo é outra, as experiências anteriores são outras, e tudo mais. O nível, um tem mais, tem mais conexão com tecnologia, e o outro agora está buscando ainda mais conexão com tecnologia, sabe? E isso precisa ser compreendido, sabe? Então, é fundamental. Então, acho que são basicamente esses, né? E claro, e aí tem, né, por último, não é o último ainda, porque tem mais outras coisas, mas assim, o que a gente vai falar agora é o desequilíbrio entre paixão e vocação. A questão da paixão e da vocação, né, que é o princípio do dono ocupado, e principalmente a gente, não adianta, né? Nós falamos na primeira live a respeito, e vocês conhecem bastante a esse respeito, que nosso lado racional do cérebro, ele busca o planejamento, ele foi treinado para desenvolver para isso. Mas o nosso lado primitivo, que vem com a gente desde aquela nossa época, a gente buscava o prazer, não faz nada não, não, ai, fica aí quietinho na época das cavernas lá, vamos lá, para você se cuidar, porque se você se expor demais, você vai gastar energia, e se eu precisar não morrer, porque se vier alguém que te comer, então, vem toda essa história que é o cérebro primitivo, que busca o prazer, a recompensa imediata. Então, essa questão. Por isso que isso acontece muito com os profissionais liberais, né? Nós temos aqui um terapeuta, um médico. Existem aqueles profissionais que, de fato, não estão buscando empreender, eles querem simplesmente exercitar a sua atividade. Está perfeito. Mas existem também alguns profissionais, em área, ou até mesmo autônomos, que querem empreender, porque alguns literalmente são, entre aspas, escravos do trabalho e não têm acesso às práticas mais atuais e mais modernas, por exemplo, de como escalar o seu negócio, sabe? De como criar diferenciações para o seu negócio. Existem várias formas de se criar diferenciação. Alguns são reféns de preço, alguns são reféns de concorrência, alguns até ganham dinheiro, mas não conseguem nem sequer ter tempo para descansar, sabe? Às vezes eu conheci médicos incríveis, pessoas maravilhosas, e chegavam para mim e perguntavam, não, pelo amor de Deus, pô, tô ganhando, tipo, sei lá, 100 mil reais, 150 mil reais aqui, e tá difícil. Um alto nível de endividamento. Um alto nível de endividamento. Por que alto nível de endividamento? Porque vai crescendo o padrão, e é justo, claro, também quero. Bom, vai crescendo, crescendo. Só que tem um problema. Quando você chega a um determinado nível de um padrão de vida, você é você sozinho. Não tem como você se escalar para poder aumentar esse processo. E aí o que acontece? Você entra num parafuso, aí fica doente, e aí fica pensando o que é que eu faço, então, se eu morrer, minha família, aquela coisa toda, meus pacientes, blá, 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 blá. E a questão. E aí, como é que a gente, qual é o antídoto para isso? É trabalhar alguns conceitos do desenvolver o DNA empreendedor no autônomo, no funcional liberal. E aí tem várias alternativas para isso. Primeiro é o nível de consciência, de mentalidade, né? E aí vem, poxa vida, eu não tenho mais, um exemplo, né? Eu não tenho mais como ter mais paciente e eu preciso crescer mais. Beleza, então fazer o seguinte, nós vamos aumentar o teu preço. Mas como você vai aumentar meu preço? Se eu aumentar meu preço, ninguém vem. Pois é, mas ninguém vem se você também não aumentar a tua diferenciação. Mas como é que aumenta a minha diferenciação? Você vai agregar valor. Mas como assim? Você vai. E aí vem o processo. Como é que você agrega valor? Construir o teu posicionamento. Mas como assim? O meu posicionamento? Você não é somente um médico XYZ. Você é um médico XYZ que tem uma especialidade, que tem uma formação, sabe, que tem uma metodologia, ou que está num lugar diferenciado, ou que decidiu que. Sabe? Então tem várias estratégias para a gente poder, e por isso que ambientes como esse nos ajudam a refletir sobre as formas de poder fazer o negócio, sabe? Então, e eu já tive um terapeuta, por exemplo, né? Esse caso. Existe na área de empreendedorismo, tem uma estratégia que a gente chama de marketing de negócios humanos, né? Humanizados, estratégia dessa forma. Que são conceitos que a gente pode utilizar, às vezes. O terapeuta, ou que também é alguém que depende do seu doutor, vamos dizer, e que também é alguém que depende do seu tempo, ou seja, vem do seu tempo, entre aspas, da sua especialidade. É importante entender e construir uma cadeia de valor. Por último, vou contar o seguinte: meu jardineiro, por exemplo, o Damião, não agora, mas antes, já de 2 anos atrás, é, ele tinha um problema. A Cristina brigava com ele direto, porque o Damião, lá no Tamboré 3, em Alphaville, ele atrasava com todo mundo. E atrasava demais o jardineiro. Ele ia, a Cristina marcava num dia, ele demorava, aquela coisa toda. Aí um dia eu cheguei e perguntei para ele, Damião, o que está acontecendo? Ele falou, seu Dinaldo, eu não estou dando conta. Aí eu falei, que bom, né? Aí, e tem mais, eu ainda vi os filhinhos dele com ele lá.
16 anos, 15 anos, imagina. Aí eu falei, não estou dando conta. Eu falei, pô, então está na hora de mudar. Tem que aumentar o teu valor. Se aumentar, ninguém vem. Vem sim, irmão. Vamos buscar o seguinte, tu é jardineiro. Eu sou, beleza. Vamos criar um serviço de consultoria de verde, de ambientação natural. Vou dar um nome para resumir a história. Vamos criar uma comunidade no WhatsApp dos teus clientes. E você vai criar um plano de assinatura. Como assim? Pois é. Você vai agora, é o seguinte, você vai entregar consultoria, isso é sério, fui eu que criei com o Damião, lá do Tamboré 3, e é o seguinte, você vai criar um serviço onde, por exemplo, você vai anunciar, a gente tinha problema de grama, por exemplo, que queimava no inverno, aquela coisa toda, tudo mais. Você vai antecipar esses calendários, você vai falar de pragas possíveis para os seus clientes, que lá tinha muito bichinho, né, que cuidava. Você vai entregar esse serviço e vai dizer para o cliente o seguinte, olha, comigo é o seguinte, eu preciso de um contrato de no mínimo X meses, o meu preço é esse, eu vou te entregar essa consultoria, eu vou te entregar conversação, eu vou te entregar uma newsletter que vai pelo WhatsApp do grupo especial, eu vou, sabe, e aí construindo. E outra coisa, eu vou fazer serviços de manutenção para evitar que, ao invés de eu gastar 2 dias na sua casa agora, eu vou, ao invés de gastar 2 dias, eu vou gastar meio dia fazendo manutenção. Cara, eu me divirto com isso, porque é uma forma de você. Olha, isso é empreender. Isso é empreender. Porque, de fato, o que ele fazia? Ele tinha um trabalho. Ele era empregado dele mesmo. E é esses exercícios que a gente precisa fazer. Onde é que a gente vê isso? A gente vê nos livros, nas histórias, a gente acaba desenvolvendo. Então, esse processo. E tem muita coisa intuitiva. Porque o empreendedor é muito intuitivo. Nós somos muito intuitivos. A gente olha e fala, não vai rolar. E aí a gente começa a pensar, e se, pô? E se? Eu adoro o e se. É o exercício que a gente faz. Isso é o que a gente chama de pensar sem caixa. Desculpa, Cláudio. Você é maravilhoso. Ah, é muito bom te ouvir, muito bom demais te ouvir. Eu tô aqui, antes de qualquer coisa, né? Primeiramente, grato demais. Grato a todo mundo que está aqui, podendo aprender. A gente vai dormir aprendido, como você já nos ensinou agora aqui. Eu fico aqui, mais do que grato, eu fico aqui emocionado. Porque quando a gente idealizou e pensou, e só para vocês saberem também, My Club, até com nome, com registro, nasce em 2020. Mas esse conceito de comunidade, de hub de negócios, a gente já fala, sei lá, há quantos anos, de 2016, começou com o Mova Pois é. 360, e ali a gente foi evoluindo, né, e aparando a ideia para fazer isso aqui funcionar. E eu fico aqui, de verdade, aqui Porque você é empreendedor. Cláudio, olha uma coisa interessante, é o seguinte. Olha como é que o Cláudio pensa sem caixa. Enquanto o mercado está querendo ficar protegendo o seu gado, no bom sentido, desculpa, o seu rebanho, nesse sentido, não é nenhuma crítica nem alusão. É, o seu gado mesmo, porque existe eu venho de uma terra de coronéis. Eu nasci no interior de Pernambuco, que a gente chama de coronelismo. E lá era um feudo. O coronel, ele herdava e a gente estava ali naquele feudo dele, tipo, senhorio feudal como era antigamente, aquela coisa toda. E quer proteger. Aí criam esses princípios de proteção, entre aspas, de rede, de blindar. Eu acredito em blindagem de rede, adoro estratégias de blindagem de rede. Adoro mesmo. Mas olha só, eu venho de uma escola que é aquela história. Tudo aquilo que meus pais diziam, não faz, eu fazia. Ó, cuidado com fulano, e lá saber quem era fulano. E hoje em dia, com a tecnologia, com tudo mais, né, as informações estão aí. E por último, de novo, qual é o sentimento dos nossos novos comportamentos? A gente não quer ser mais tratado como manipulado, a gente quer ser entendido como único, a gente quer liberdade de escolha. Então, se o poder de escolha hoje está no outro, né, que é um outro tema que a gente sempre fala aqui bastante, se a gente tivesse 100% do controle das nossas escolhas, a gente teria a melhor vida do mundo. E, no entanto, a maioria dos nossos resultados são resultados das escolhas que os outros fazem em relação a cada um de nós. E essa é a minha visão que eu pratico a minha vida inteira. E isso, se a gente entender, não adianta o Cláudio, né, e isso ele não faz, por isso que é o diferente, obrigar a rede a escolher ele para não sair nunca daqui. O exercício qual é? É ele se fazer ou escolhido pela rede, pelo time, e assim serve para nós líderes, para que a nossa rede, nosso time, nos escolham durante um tempo maior possível. E como é que significa esse processo de escolha? Eu tenho que usar dessas interações sociais, que vai desde o relacionamento, da empatia, da relevância, da autenticidade, para que o meu
entre aspas, que está interagindo comigo, ele olha para mim e fala assim, não quero ficar longe de você. Não quero, não quero, não quero, não quero ficar longe de você. Pô, eu quero. Isso sim. Então, é esse processo. É assim que funciona hoje. É assim que funciona hoje. As próprias redes sociais, a gente está fazendo um trabalho bem interessante sobre isso. A gente está saindo de uma era de influenciador para criador de conteúdo. Lancei um projeto chamado Business Creator Expert, que tem a ver com isso. Esse é o conceito. A rede social, se você avaliar, você está vendo os movimentos como está acontecendo, é de que muitas pessoas que tinham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, aquela coisa toda e tal, que viviam, utilizavam isso para poder monetizar o seu negócio, fazendo publis editoriais, com marcas e tudo mais. Hoje elas estão tendo que se reinventar, porque as pessoas estão perto de pessoas que consigam entregar valor para elas. Isso é muito interessante. Então, o nosso exercício enquanto empreendedor, e isso se aplica ao nosso negócio, é como eu vou ser escolhido pelo cliente, pelo meu cliente? Como é que ele pode me escolher? E aí, claro, que vem as estratégias de branding, vem a estratégia, né, de comunicação, vem, no fundo, quer dizer o seguinte, como é que eu quero? Ah, eu sou um advogado, e a questão é, como é que eu faço, então, para ser escolhido? Eu posso ir por preço, eu posso ir por criar. Você vê hoje, por exemplo, Nelson Williams. Aí eu vejo lá o Nelson, tive com ele, inclusive, 2 vezes. Você vê o seguinte, cara, as pessoas querem ele. Ele criou um valor em torno do seu negócio. No entanto, pode ser para você o seguinte, como seria diferente? As leis são as mesmas, na verdade, Nelson claro que Williams, tem o questões advogado, Nelson diferentes. Williams, o advogado, né? Pois é, o advogado, sim, tá, mas pô, ele criou um valor de grife que aquilo que ele tem o preço. Da mesma forma, outros segmentos que você pode fazer, mesmo sendo pequeno. A Maria lá, Maria, esqueci o nome dela agora, lá de Recife, do bolo, ela foi uma das primeiras. Existia a ideia do bolo fatiado lá atrás, eu me lembro que se fazia, no entanto, agora ela está com bolo fatiado. Onde é que ela viu isso? O filho dela viu no TikTok que lá na Coreia do Sul, na China, eles estavam vendendo aquelas caixinhas que você puxava o laço e aí os bolinhos vinham bonitinhos, explodiam, saíam confete, aquela coisa toda. E era lá em Recife, com o filho, que tem um drone também. Olha só, criou um valor. Cara, é tão bom isso. Olha para o negócio de você. Peraí. Não importa, eu sou terapeuta, ou eu sou médico, ou eu sou um dentista, ou eu sou um líder de multinível. O que eu posso fazer de diferencial, mantendo, claro, as raízes do meu negócio? Porque se tudo é tão competitivo, como é que eu faço para ser o escolhido? Porque a concorrência é tão grande aí fora, mas não é uma concorrência somente. Não, é difícil, porque a gente sofre da bendita paralisia por escolha, é muita coisa para escolher, então eu tenho que. Opa, peraí. Minha filha só toma aquela água de caixinha. É uma água, esqueci o nome agora. Parecia aquela embalagem de Parmalat. Ela escolheu. Quando ela escolheu aquela água, é porque aquela água entregou para ela alguns valores emocionais que se conectaram e foram além da necessidade de beber água. Então ela viu a história e tudo mais. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, e aí vocês vão me dizer. Eu estava na impressora porque eu acabei de fazer para o cliente. Um parceiro aqui, vai lá. Olha essa leitura aqui, que serve para o nosso negócio. Uma única frase. Eu dividi, quem conhece um pouquinho já vai matar a charada. Eu dividi entre mundo comum, chamada aventura, acabei de estar na impressora. Chamada aventura, recusa o chamado, o encontro com o mentor, a aceitação do chamado, desafios e provações, a reviravolta e o retorno transformado. Alguém sabe de que eu estou falando? É, Storytelling. Olha o produto. Em um mundo movido pela velocidade e desafios das ruas, conhecemos João, um motociclista apaixonado pelas 2 rodas. João é mais que um motociclista. Ele é um motociclista profissional, um motoboy, que enfrenta o trânsito caótico da cidade todos os dias para entregar encomendas com rapidez e eficiência. Além disso, nos fins de semana, João se aventura nas estradas abertas, buscando liberdade e adrenalina em sua moto. No entanto, João enfrenta um desafio em sua jornada. Item 2, né? As correntes da sua moto, expostas ao desgaste constante da cidade e das estradas, estão sujeitas a quebras frequentes e perda de eficiência. Ele busca uma solução que não apenas proteja a sua moto, mas que também lhe proporcione confiança e segurança. Vocês estão entendendo a linguagem emocional? Aí continuamos, a busca do chamado. A princípio, João hesita em tentar algo novo. Ele está acostumado com os lubrificantes convencionais, mas sabe que precisa de algo mais.
algo que o ajude a enfrentar os desafios das ruas e das estradas com mais eficácia. Encontro com o mentor. E então é que João descobre John Heisey, um lubrificante como nenhum outro. John Heisey não é apenas um produto, é um companheiro de jornada para motociclistas como o João. E ele é apresentado aos benefícios do John Heisey, que tem grafeno e uma tecnologia inovadora que cria uma barreira protetora e durável, minimizando o desgaste e prolongando a vida útil das correntes. Além disso, ele aprende sobre o rendimento excepcional de até 1.000 quilômetros na corrente, ao invés do concorrente, que é 400 quilômetros. Comprovado pelo piloto profissional que a gente pegou testemunho. Aceitação, desafio. Mesmo com a proteção de John, João ainda enfrenta o desafio da sua jornada às ruas. E aí, eu não vou contar, para encher o saco de vocês. Está aqui, John Heisey. O herói John Heisey, o guardião das estradas. É ele que vai proteger o motoboy que está o dia inteiro na rua e que precisa chegar em casa, porque, na minha visão, tem alguém esperando por ele. Tem lá a esposa, tem os filhos, e ele precisa chegar bem em casa. Ele não pode correr o risco da corrente quebrar, de ele ter que atrasar, chegar atrasado no cliente. Olha as dores que... Gente, aí eu falo, quanto tempo demorei para fazer isso? 30 minutos. Usei Gemini, usei GPT. Minha experiência, claro que a inteligência artificial não resolve tudo, porque tem um pouquinho. Os meus livros de storytelling, Carmine Gallo, Joseph Campbell, eu digo, está à nossa disposição. Aí você precisa saber sobre o Jornal do Herói? Precisa, está onde? Está na internet. Olá, GPT, atue como um profissional de marketing e estrategista em branding e me ajude a construir uma sugestão escrita de texto inspirado na jornada do herói para este produto, cuja descrição eu vou inserir abaixo. Tuf! Claro, o Vitor é mais conhecido do que prompt do que eu, mas assim, estou dando um exemplo. Né? Eu gosto muito do conceito de agentes que atuem com, façam como, e depois peço para revisar. É claro, não resolve tudo, não, porque tem que ter a nossa pitada no processo, mas te digo, é um grande caminho. E isso quanto custa? Então, assim, caramba, aí tem distribuidor, tem empreendedor de multinível que tem lá que vende cosméticos, mas não sabe sequer qual é o público que ele vai oferecer. Sequer chegou para fazer um mapeamento do qual é, sabe, as concorrentes que tem no mercado. E aí, claro, o que a gente fez aqui? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu digo, eu sou gênio? Não, eu sou esperto. E é interessante esse conceito do Smart Street. O Smart Street é um termo que o americano usa bastante, que é a esperteza das ruas. E nós, empreendedores solo, precisamos ser esses Smart Streets. Porque não dá tempo de a gente fazer uma faculdade de marketing. Pode até dar, se quiser, mas hoje a gente está vivendo. Não dá tempo da gente fazer. Eu vou fazer uma formação em psicologia comportamental. Não dá. Eu vou estudar antropologia de consumo. Não dá. Desculpa, falei demais. É para isso que a gente está aqui. Ó, eu fiquei de entregar isso aqui. Então, Cláudio, eu vou te enviar essa tabelinha que você pediu, eu vi lá no tema, que é a comparação entre os modelos de pico, renda extra, autônomo, empreendedor solo, dono, blá, blá, blá. Acho que também fazia parte para a gente não ficar se batendo demais aqui, né? Porque a vontade... Vai mandar esse presente para eles, Thiago. Por último, aqui tá. Tem gente que realmente é empregado dele mesmo, quando ele não acessa, porque qualquer empreendedor ele precisa usar essas estratégias. Tem lá o produto ou serviço e tem o mercado. Próximo passo, testar esse mercado. Existe? Aí tem, Edinaldo, eu lancei aqui o óleo, por exemplo, do carro, que é um produto novo de vocês. Vamos contar a história desse óleo. Não pode ser mais um óleo igual os outros. Tem que ter uma conexão emocional. Vamos fazer essa historinha? Vamos. E outra coisa, quando você for vender esse óleo, outra coisa importante, você não é um vendedor de óleo. Você é um especialista no óleo. Você sabe quais são os principais concorrentes que existem no mercado? Vai lá e pesquisa rapidinho, vai aparecer para você. Você sabe. Por exemplo, eu tenho aqui concorrente de grandes mobil, mega empresa. Como é que você vai concorrer com o bichinho? A empresa é pequenininha, ele não é solo, mas é meio teto. Sabe ali e tal? Então, assim, tá lá, os caras não têm condições, e isso é legal. O que a gente vai fazer? Fazer uma comunidade de motoboys. Olha só, olha a estratégia, adoro isso.
Vão criar uma comunidade de motoboys, casaco do John Racer e tal, o herói das estradas, vamos embora, aquela coisa, os grandes só querem dinheiro, a gente quer proteção e tal, inimigo em comum. Pô, esses caras vão ver, não, nosso negócio aqui a gente sabe que é melhor, testemunho, vamos pro TikTok, vamos lá, TikTok, John Racer e tal. É o que chama de marketing low cost, né? Custo zero, praticamente. Custo zero. Mas tem que entender esse processo de conexão emocional. E tá onde? Aí vou te mandar também, Cláudio, para eles, que eu falei mais do que o homem da. Como é que é? O homem da cobra, né? Aqueles insights de como fazer marketing solo e tudo mais. Enfim. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que você tá brigando comigo o tempo todo, mas eu falando com você online aqui, sobre essa educação empática, né? Esse ensinamento empático, como ele está fazendo. E vamos ter agora no dia 6 de julho, presencialmente no Alphaville, a faculdade multinível de volta com conteúdo programático maravilhoso. E o Edinaldo não quer abrir isso para ser online, porque ele fala que só funciona se for. Não é que só funciona, é que como ele quer fazer algo empático, ele quer entregar muito, ele quer fazer isso presencial. Só que aí a gente vai deixar um monte de gente de fora. E ele tá brigando comigo que ele não quer fazer online, e eu tô brigando com ele que tem que ter também a parte online, para o pessoal que está longe poder participar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que tem, por exemplo, na faculdade multinível. Uma nova era do empreendedorismo, aí está uma explicação aqui do que é a faculdade multinível, quem é ele e tudo mais. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é apresentado num dia. Olha aqui. 15 módulos, tá? Introdução ao marketing multinível, história, estrutura e benefícios, desafio do marketing multinível. Fundamentos do mercado-alvo, definição do mercado-alvo, segmentação, mapa da empatia, criação de mapa da empatia, fundamento de comunicação eficaz, estratégia de marketing pessoal e posicionamento, estratégia de ferramenta de marketing multinível, estratégia de recrutamento de patrocínio, venda direta e social sale, que está falando agora também, os fundamentos da venda direta, estratégia de social sale, como da rede social e tal. Aqui, ó, utilização de ferramentas digitais para vendas, duplicação, a estrutura de seu treinamento eficaz, método de duplicação, monitoramento, blindagem de rede, entendendo os impactos da concorrência, estratégia, monitoramento, fundamentos de liderança do marketing multinível, técnica para motivar a sua equipe, avaliação e ajuste da estratégia de liderança, superando medos e barreiras psicológicas, planejamento e gestão de metas, como definir metas realistas e personalizadas, meta de identidade, meta de ser versus meta de resultado, monitoramento e ajuste, inteligência artificial e ferramentas tecnológicas, estratégia, atração e retenção, eventos e engajamento, movimento e comunidade. Tudo isso aqui ele vai fazer no próximo dia 6 de julho, obviamente que eu vou estar lá, e a gente vai fazer isso aqui presencial. Mas tem muita gente que está fora, que não está aqui e não consegue fazer. E ele disse que tinha que estar presencial, mas não dá, às vezes, para o Vitor sair de Fortaleza para vir para cá, não dá para o Lunier sair de Manaus e vir para cá, o Wilson Carlos está aqui no interior, mas não dá para vir para cá, o Edner está lá no Rio Grande do Sul para vir para cá, lá em Viamão. Então, temos um monte de gente que está aqui, que gostaria de ter esse conteúdo e não vai participar. O que eu vou pedir para vocês que têm interesse em participar disso, manda mensagem para mim aqui, para eu saber o número, que aí eu, com mais gente, consigo brigar com ele, para dizer, Ed, libera aqui uma Tu que manda, negão, não tô nem. Libera uma turminha online aqui. A gente está em 6, está em 10, está em 15. Vai dar para botar no Zoom. Não vai perder a qualidade. Eu vou monitorando a galera aqui para a gente fazer isso. Aí, à disposição de valores também. Eu me disponho aqui a gente fazer um meio do campo aqui. Ninguém perde de ter esse conteúdo por causa de investimento. Vai ter como fazer a participação ali com um investimento acessível para todo mundo. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu sou fã, eu sou suspeito a falar, mas eu estava falando agora há pouco, eu estava aqui te ouvindo emocionado, do fundo do coração, exatamente porque o meu desejo sempre foi esse, foi trazer o meu network para perto das pessoas que estão comigo, sabe? E aí, a partir disso, as pessoas poderem evoluir. Eu sou fruto disso, eu quero que as pessoas sejam fruto disso. Criei a MyClub dizendo ambiência, ambiente certo, vida próspera. E o ambiente certo depende das pessoas certas. E é isso que a gente quer fazer. Então, quanto mais eu puder ter gente te ouvindo, gente conectada, já mandei teu WhatsApp para galera, teu Instagram para a galera aqui, dizendo, gente, entra nesse Instagram, segue o Edinaldo. A gente está fazendo lá conteúdos gratuitos, um monte de conteúdo gratuito. Então, assim, E eu deixei claro, para vocês que estão aí,
O Cláudio, né, meu parceiro fundador, preciso dele nesse movimento mesmo. Porque vai ser muito grande, né? E ele tem me ajudado, então a gente vai mobilizar. E quem de vocês quiserem participar, e aí dentro de uma forma, eu não abri isso, dentro desse movimento de empreendedorismo que a gente está. Quem de você, claro, como voluntários, sabe, nos ajudando em diversas áreas, tem um que tem mais uma habilidade voltada para isso, porque a gente vai espalhar de eventos Brasil afora, e isso vai ajudar também na criação de network para vocês, cada um tem uma habilidade e tudo mais, é totalmente voluntário, né? E claro que depois a gente tem o nosso viés comercial, né? Mas enfim, está aberto. E, Cláudio, você pode negociar com eles, né? Assim, quando a gente fala de. Eu vou abrir um jogo para vocês aqui, para a gente. Quando a gente fala de treinamento ou formação de multinível, a gente enfrenta várias barreiras. O Brasil ele tem esse mercado feudal. Então, não é algo que a gente faça e consiga escalar. Eu fazia essas turmas já antes da pandemia, eram 2 dias, tudo mais, e vinham muitos líderes, aquela coisa toda, e eu percebia que às vezes ficava um certo melindre, né? Agora não, agora está mais acessível e tudo mais. Então, o que que eu decidi? Primeiro, não dá para fazer grandes turmas num curto prazo. Segundo a ideia que a gente tem ali umas 15 pessoas, essa é a ideia. A gente consegue interagir, porque eu vou ter formulários e tudo mais, aquela coisa toda aí para a gente fazer e perguntar. É muito legal interagir. E aí eu consigo controlar o ambiente, sabe? E um ambiente controlável com 15 pessoas a gente faz. Claro que eu queria mais gente, mas assim, mas o ideal é fazer várias turmas de 15 do que somente uma turma de 50 ou 100 pessoas, que não daria para esse caso, para este conteúdo, né? Que é de bate-boca, enfim. Então, o que vocês decidirem, né, está decidido. Né? E aí, Cláudio, com você. Eu só queria fazer um adendo e que a gente precisa trabalhar aqui, que é o conceito, Cláudio, depois a gente fala e você passa para ele, é como criar o seu roteiro, uma ferramenta para tornar você um curioso profissional. Lembra que eu falei do gênio? Isso é muito importante. Como você se transforma nesse gênio, né? É um exagero, claro, estou falando de especialista, né? Como você se transforma nisso, que é o foco em 3 esferas. A metodologia que eu desenvolvi, que é o foco, o focado, né? O nicho, depois o especialista focado e o especialista generalista e tal. E aí, o que eu faço? Que é algo, por exemplo, que me traz realmente resultado na minha vida financeira. Todo esse meu esforço, né, essa minha estratégia tem sido para que eu possa ser o escolhido, ao invés de ficar concorrendo com todo mundo, que a gente tem que pagar publicidade. Aí, quando você se torna o escolhido, é porque você é relevante. Para ser relevante, você precisa ser especialista na sua área, no seu business, no seu negócio. Aí depois vai para outra esfera, que é um especialista generalista, que é você aprender. Primeiro você sabe e faz, depois você aprender algo mais, e depois você aprender algo muito mais. E aí, o que que eu faço? Eu tenho aqui comigo, por exemplo, que eu sempre recebo de manhã, o meu Google Alertas, o Google Alerts. Eu vou lá de graça, os temas que eu quero saber. Ah, eu quero saber sobre tendência de comportamento, código médio, blá, blá, blá. Aonde? No Brasil, na Europa? Ele faz isso de graça para você. Eu uso aquele o Esquid, que, por exemplo, eu vou lá, ele me faz o mapa mental dos termos mais comentados nas redes sociais que representam as tendências que vão acontecer. Aí eu recebo lá, aí eu recebo aquele mapa mental. Eu falo, opa, estão falando sobre isso lá nos Estados Unidos, significa que já já vou estar falando sobre isso. Eu tenho, por exemplo, eu vou lá na Amazon, nas 3 principais livrarias online, e coloco livros, negócios, últimos lançamentos. E ali, aqueles livros que acabaram de chegar são de tendências, de assuntos, enfim, não é simples. Sim. Irmão, aí tu senta na mesa, vai querer patrocinar um médico, um engenheiro, ou às vezes. Eu tenho. Cara, vai falar só sobre negócio? Era isso que eu queria falar. Me comprar isso, Cláudio. Um curioso, seremos cada vez mais curiosos profissionais. O que você faz? Eu sou um curioso profissional. Cara, como assim? Já puxei o papo que eu queria. E Gente, uma se não coisa, fosse isso, eu tava lascado. uma coisa Eu não muito sou importante. bonitão, não tenho cara de rico, não sou louro. Não tenho Ferrari. Não mais, entendeu? Nunca tive. Não dirijo. Não, não tem terno e gravata que me arrocha o pescoço. Rapaz, falei, tô lascado para sobreviver nesse mundo. E aí, para casar com a mulher mais bonita, eu tinha que entender um pouquinho de gente. E foi muita lábia, meu Deus do céu. 33 anos valia a pena.
Mas, gente do céu, meu Deus do céu. E ela olhava para mim, ela falava. A única coisa que eu podia entregar para ela, dinheiro eu não tinha. Era preto, pobre, Paraíba, né? Pernambucano, não tinha. Ah, mas eu conseguia dar orgulho para ela. Ela conseguia estar perto de mim. E é esses os valores que geram as grandes conexões. Hoje as pessoas estão buscando autenticidade. E claro que ainda não é todo mundo. Tem gente que de fato quer que conte uma boa história. O Instagram está cheio, o TikTok está cheio, aí faz parte. A busca do resultado rápido e tudo mais. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer para poder se tornar não o interessado, mas interessante. É um outro tema que a gente pode falar, Claudio, tá? Só para vocês terem ideia do que a gente está falando entre entrega e investimento, né? Há uns anos atrás, eu trabalhava, fui diretor da Raco, lá em Curitiba, e nós conseguimos, naquela época, fazer uma conexão com o Eric Ward, lá nos Estados Unidos. Eric Ward, como vocês conhecem, quem conhece sabe que é uma das maiores autoridades em venda direta e marketing de relacionamento do mundo, escritor de livro best-seller e tudo. E para trazer o Eric Ward para o Brasil, o investimento foi de quase $500 mil. Foi $450 mil naquela época, né? Foi um baita de investimento. E foi um treinamento muito legal, 2 dias de treinamento, muito bacana, valeu muito a pena. Quando eu saí de lá, daquele treinamento, foi aqui em São Paulo, naquela semana eu falei, preciso te encontrar, preciso te ver, eu vou um charuto de presente para você aqui, quero tomar um café para a gente bater um papo. E fui encontrar com ele, para dizer o seguinte para ele, Ed, você não perde em absolutamente nada para ele. Ele só é mais conhecido, mas até o teu conteúdo, para mim, é melhor. E aí você, hoje, falando, me fez entender o seguinte, o Sebrae diz que o Sebrae tem um monte de estatística de que X% das empresas fecham em X tempo. E mais não sei quanto fecha mais outro. Por quê? Porque falta dinheiro, porque falta conhecimento, porque falta... E aí você vai trazer para a gente aqui, dizendo assim, olha só, o primeiro problema do empreendedor solo é a solidão, que é o problema do líder. Pensando comigo, o Sebrae nunca me falou isso aqui. Com os bilhões que tem à disposição da pesquisa. Nunca conseguiram ter esse entendimento do ser humano como alguém que está lá fazendo tem. E isso, meu amigo, meu irmão, não tem preço. Não tem preço. Qualquer treinamento seu de R$ 50 mil vai valer a pena, tá? E você já me disse assim, não, faça o preço acessível. Esquece aí valor, vai, deixa o pessoal participar, então. Então, assim, quem tiver em São Paulo, vem participar presencial. Quem não tiver, vai participar online. E mais uma vez, de novo, do fundo do meu coração, não tem nem como te agradecer esse papo aqui. Eu adoro Quando a isso, meu gente Deus. construiu a My Club, foi para isso aqui, para dividir esse tipo de coisa com as pessoas, com o maior número de pessoas. Então, quem está aqui, aproveitou. Acho que o Edner está ali no trabalho já, que ele falou, trabalhava à noite. Gonzaga ali cansado, porque trabalhou de dia. Outros aqui mais despertos, outros com a câmera ligada, outros não. Então, obrigado quem esteve aqui com a gente até agora. Mas, irmão, de novo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela entrega. Vai valer a pena. A gente vai cada vez mais ser esse curioso profissional. A gente vai. A Ivone também ligou a câmera agora. Chegou agora do trabalho, estou ali atrás. Falou: cheguei agora e já estou aqui online. Então, obrigado por quem esteve aqui. Obrigado para você que está essa entrega sua maravilhosa. Onde você falou uma coisa no seu Instagram ali e você se emociona que quase chora, dizendo assim: eu gosto de gente. E dá para Gosto sentir muito. isso na sua voz, nessa entrega toda que você tem. Isso é maravilhoso. Ontem eu falei isso para ele, eu estou sentindo sua falta. A gente resgatou ele de volta para o nosso mercado. Ele estava ainda aí zanzando em outros mercados e pode ir também, não tem problema. A gente aqui não briga de você fazer 2 empresas, que a rede nossa é de todo mundo. Imagina você fazer 2 mercados. Pode fazer, desde que não saia aqui do nosso. Fique perto da gente. Gente, outra coisa que eu adoro. Ah, meu Deus do céu. Desculpa, eu vou liberar vocês. Olha só. Pesquise sobre. É que está na lista dos curiosos. Pesquise sobre estoicismo. Não é religião, não é Nossa, nada. São maravilhoso. Isso aí, isso aí. Imagina criar uma caraca. comunidade de estoicos aqui, de estudo. Nossa, vai ser maravilhoso. Caraca, irmão. Sabe, isso. É preciso. Esses anteparos, as fontes. Ó, o Steve Jobs disse uma coisa muito interessante: as respostas estão nas beiradas. As respostas estão nas beiradas. As soluções para os nossos negócios, eles não estão dentro do nosso negócio, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, eu tenho um negócio de multinível, ou eu tenho uma loja mecânica, ou eu tenho um supermercado. Os meus insights vão vir de ambientes que não têm nada a ver com o supermercado. Quando eu falo do business. Eu estou na comunidade de empreendedorismo, claro, mas eu digo assim, os insights de inovação. Onde eu aprendo muito sobre negócios, por exemplo, está aqui, ó, no livro de cabeceira, Pense como artista. Sabe? Eu gosto. Pense como É, artista. Por que eu gosto? Porque é legal quando você entende o artista. Olha a metáfora. Picasso pega, por exemplo, uma tela pura, sem nada, e constrói. O outro artista, Rodin,
pega uma pedra quadrada de mármore e cria enquanto tira, o minimalismo. Sabe? Isso aumenta o nosso repertório. Isso faz com que... Aí eu preciso saber, por exemplo, preciso saber sobre criatividade. Isso aumenta. E aí, quanto mais você sabe, mais você vale. Cara, tá tudo tão disponível. Olha, o que eu estou lendo aqui agora é sobre como nascem as tendências. Eu sou aficionado pelo futuro. Como nascem as tendências. Aí tu vê, a pessoa pergunta, Edinaldo, mas de onde vem esses insights de livros que a gente não vê por aí em tudo quanto é coisa? Porque é o seguinte, eu vou buscando o livro, não é pela capa, é pela conexão, né? Design instrucional. Eu tenho que aprender melhor como é que eu falo. Eu estou prolixo e tudo mais, aí eu tenho que entender como é que o aprendiz aprende online, tá aqui. Aí eu vou fazendo esse repertório, sabe? E isso, você faz isso para cada área. Sou um chefe de cozinha, como é que eu posso ser? Se eu tenho um livro que eu vou recomendar para vocês, que é o do Seth Godin, que é um livro que nos ensina a desistir. Seja o melhor do mundo. E ele diz que a gente tem que aprender a desistir mesmo, desistir daquilo que não funciona para poder focar naquilo que funciona, naquilo que é sua prioridade. E ele foi ali nele que eu aprendi a curva do vão, que é aquela história de você começa, tô rico, depois, me lasquei, tô pobre, agora funciona. Sabe assim, esse é o conceito. E a gente tem que aprender isso. E ser o melhor do mundo significa o seguinte, é ser o melhor naquela sua área. E ser reconhecido naquela sua área. Eu passo na rua e falo, o bispo do multinível. Pô, cara, me dá um orgulho. Não sei o que lá. Isso, aquilo, sabe? O cara que conta história, fala alto. Eu adoro. O cara é engraçado, que mexe com os braços. Esse é mesmo marca, fala assim, bom, simbora. Beleza, simbora. Então, assim, isso é marca nossa. E a gente tem que ter isso mesmo. Quem é você no meio da multidão? Quem é você no meio da multidão? Posicionamento. Gratidão. Gratidão. Obrigado, meu amigo, obrigado. Estaremos juntos no seu Instagram, estaremos juntos nesse treinamento todo aqui. Todo mundo mandou quase que quer fazer parte. Me chama aqui, eu vou criar um jeito aqui de fazer um grupo, alguma coisa aqui para a gente se organizar para estar junto no dia assim todo mundo. Ai, gente, obrigado, vocês são incríveis. Obrigado. E outra coisa, a gente marca outro dia de falar sobre técnica. A gente não falou sobre técnica, né? E era legal a gente trazer o seguinte: quais são as técnicas atuais que estão se usando lá fora, nessa coisa de abordagem, de recrutamento passivo, né? E aí, depois da faculdade multinível, vocês vão ter uma visão geral. E aí eu volto aqui com o Cláudio para a gente falar sobre aplicações mais, sabe, voltadas para o modelo de negócio de vocês. Vai ser um prazer. Conta comigo. Obrigado, irmão. Obrigado demais. Isso é incrível. Obrigado, gente. Simbora. Simbora, eles escutam sempre falando para eles aqui. Simbora. Sempre falando para eles. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Venha fazer parte desta comunidade. My Club. Fazer dinheiro e se desenvolver. Acesse o nosso site myclub.com.br.